gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem, com as graças de Deus. E hoje vim aqui para poder matar um pouco dessa saudade da escola e falar para vocês das grandes navegações, que foi no período do século XV ao XVII. Nós vimos que uma grave crise econômica no final do século XIV atingiu a Europa. Então, os europeus precisavam de uma maneira de obter lucros, né? E uma das práticas do mercantilismo era o metalismo, que consistia em que um estado só seria rico se adquirisse metais preciosos, ouro e prata. Então, os europeus iniciaram essas viagens marítimas. E Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações. O que é isso? Foram os primeiros a se aventurar pelo oceano e desbravar o mundo. Tem alguns fatores que contribuíram para esse pioneirismo de Portugal. Primeiro, uma localização geográfica privilegiada, né? Porque Portugal aqui banhado pelo Oceano Atlântico. Eles tinham uma localização geográfica privilegiada, porque Portugal banhado pelo Oceano Atlântico. Eles tinham experiência na pesca, principalmente do bacalhau, e Portugal já era um estado na Europa unificado, o primeiro estado. Então eles foram os primeiros a se aventurar. Depois a Espanha se tornou grande rival de Portugal nas grandes navegações. Lembrando que nesse período os europeus conheciam o norte da África, a Europa e a Ásia. Então eles não tinham conhecimento da América, da Oceania. Então, navegar nesse período não é nada fácil, não foi nada fácil, pelo contrário, foi muito difícil. E eles precisavam, obter lucros, e nesse período tinha as especiarias que eram buscadas na Índia. Os europeus comercializavam aqui pelo mar Mediterrâneo, que é o mar entre terras, mas os italianos dominavam esse mar Mediterrâneo e cobravam altos impostos aí pelas especiarias. E o que foram essas especiarias? Eram conjuntos de temperos: cravo, canela, açafrão, gengibre, noz moscada. Existe até um ditado que diz: caro feito pimenta. Por quê? Eram muito caras essas especiarias e eles precisavam para poder temperar os alimentos. Uma vez que não existia geladeira, então as formas de temperar alimentos eram muito precárias e muitos dos europeus comiam até comida aí estragada. Então eles precisavam arrumar um caminho para chegar às Índias sem passar pelo mar Mediterrâneo, o caminho marítimo. Então foi aí que eles começaram nessas viagens, e Portugal foram os pioneiros. Então nós vamos separar as viagens portuguesas e as viagens espanholas. A primeira conquista de Portugal foi a cidade de Ceuta em 1415. Em seguida, os portugueses conquistaram as ilhas de Açores e Madeira. Em 1488, um navegador chamado Bartolomeu Dias, ele saiu de Lisboa. Essas viagens eram financiadas pelos reis. Então ele saiu de Lisboa, capital de Portugal, e pela primeira vez conseguiu atingir o sul da África, no Cabo das Tormentas. Então eles chamavam aí o mar Mediterrâneo de Mar Tenebroso. E isso foi meio caminho andado para os europeus, né? Conseguiu chegar aqui no fim da África, no sul, no Cabo das Tormentas, rebatizando-o como Cabo da Boa Esperança. Depois voltou para Portugal, né? Avisando aí ao rei. Em 1498, Vasco da Gama, um navegador aí financiado pela coroa portuguesa, encontrou o caminho para as Índias. Então Vasco da Gama saiu de Lisboa, fez o percurso aqui de Bartolomeu Dias, contornando o Cabo da Boa Esperança e chegando em Calicut, na Índia. E lá encontrou o chefe, da Índia, e negociou com eles aí as especiarias. Voltou para Portugal levando e lucrou 600% aí com essas especiarias. E uma terceira viagem portuguesa é a viagem de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral teria saído de Lisboa com destino à Índia.
e por acaso chegou na Bahia, Brasil, em Porto Seguro, ocasionalmente ou não. Então há controvérsias. Por quê? Em 1494 foi assinado entre Portugal e Espanha o Tratado de Tordesilhas. Essa linha imaginária dividia as terras do Novo Mundo, que no caso é a América, entre Portugal e a Espanha. Então as terras encontradas ou a encontrar a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde ficariam para a Espanha e a 370 léguas a leste das ilhas de Cabo Verde ficariam para Portugal. Isso em 1494. Então, a controvérsia é que os portugueses, Cabral, já sabiam da existência das terras brasileiras, porque essa linha imaginária cortava exatamente aqui as terras do Brasil para Portugal, e então Cabral teria vindo para tomar posse dessas terras. Então, ele teria errado o caminho, ao invés de navegar ao sul, navegou mais para o oeste. E existe essa controvérsia, até que um navegador chamado Duarte Pacheco já teria vindo no Brasil bem antes aí de Cabral. Outros navegadores espanhóis teriam chegado no Maranhão antes de Cabral. Como eu falei para vocês, a Espanha foi grande rival de Portugal nas grandes navegações. Então nós vamos ver agora as viagens espanholas. A primeira viagem espanhola, então, de Cristóvão Colombo, que chegou na América em 12 de outubro de 1492. Colombo era um navegador que acreditava que a Terra era redonda. Lembrando que, nesse período, a Igreja Católica nem aceitava essa teoria da esfericidade da Terra. Então, Colombo imaginava que a Terra sendo redonda, ele navegaria a oeste e daria a volta chegando aqui, nas Índias. Daria certo se não existisse o continente americano. Então, assim Colombo fez. Ele navegou a oeste, mas ele chegou aqui na América Central, nas ilhas das Antilhas, El Salvador, Cuba. E Colombo morreu sem saber que tinha pisado em um novo continente. Ele achou que ele tinha chegado nas Índias e deu o nome dos habitantes de índios. Como que ficou comprovado que havia outro continente? Somente depois com as viagens de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, também financiado pela Espanha, ele fez 3 outras viagens aqui à América, por isso que recebeu esse nome do continente, América, em homenagem aí a Américo Vespúcio. E a terceira viagem espanhola foi a viagem de Fernão de Magalhães, que é conhecida como viagem de circunnavegação. Fernão de Magalhães, ele deu a volta ao mundo, comprovando então a esfericidade da Terra. Ele saiu aqui, de Lisboa, Portugal e Espanha estão na Península Ibérica, gente? Ele saiu de Lisboa e foi navegando pelo Oceano Atlântico e passou por um estreito chamado Estreito de Magalhães, de um oceano para o outro, fazendo essa viagem de circunnavegação. Bom, como eu falei para vocês, navegar nessa época não era nada fácil. A higiene dos navios eram péssimas. Eles tinham medos reais, medos imaginários. Medos reais como naufrágio, tempestade. Eles poderiam morrer de fome se não levasse alimento a quantidade necessária, água potável necessária. E com isso eles tinham medos imaginários, como medos de monstros marinhos. Eles imaginavam que existiam sereias que podiam hipnotizar os marujos. Eles achavam que existia um paraíso na terra. E isso dificultava muito as viagens desses navegadores. Mas mesmo assim, eles foram com a cara e coragem, encorajaram nessas viagens marítimas e contaram com a ajuda de alguns instrumentos. São os instrumentos de navegação, como por exemplo o astrolabe, usado para determinar a altura dos astros. A bússola possui a agulha magnética que indica o norte. A ampulheta, que eu já mostrei para vocês em sala, para medir o tempo, a velocidade da embarcação. E Portugal, um dos fatores dele ter sido pioneiro também foi porque
eles criaram a escola de Sagres, né? E já tinham experiência com esses instrumentos náuticos aí. Bom, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Fiquem em paz.